No mundo mágico de Harry Potter, se você não entende o mito da bruxaria, você é considerado trouxa. E no Brasil, se você não entende a política, também. Olá, pessoal! Vocês sabem, por acaso, como funciona ou o que é um sistema eleitoral? And it is O sistema eleitoral é dividido em majoritário, proporcional e misto. Nesse vídeo, daremos enfoque ao majoritário e ao proporcional, que são os utilizados aqui no Brasil. Vamos começar pelos sistemas majoritários. O objetivo do sistema majoritário é permitir a eleição do candidato que tem o maior número de votos. Existem dois tipos de sistema majoritário, que é o sistema simples e o sistema de 2 turnos. No sistema de maioria simples, a única coisa que vai importar mesmo é o candidato que teve o maior número de votos, a maioria deles. Mas isso não significa necessariamente que esse vai ser o candidato preferido pela população. Vamos ver um exemplo para entender melhor o que significa tudo isso. Agora temos o sistema de 2 turnos. No sistema de 2 turnos, o candidato que será eleito obterá necessariamente a maioria dos votos, isto é, 50% mais 1. Em outras palavras, basicamente, vamos relacionar o exemplo que a gente acabou de ver. Se o candidato Nino, que teve só 33% dos votos, estivesse no sistema de 2 turnos, ele não poderia ter sido eleito. Teria que ser realizado um outro turno entre os 2 candidatos mais votados, e aí aquele que obtesse 50% dos votos mais 1 seria o eleito. Ou seja, pelo menos metade da população quer que aquele candidato seja eleito. Vale lembrar que o sistema de maioria simples é aplicado em todas as cidades ou distritos eleitorais cuja população eleitoral seja inferior a 200 mil eleitores. Como que aconteceu no caso do nosso candidato Nino? Sim, no Brasil a gente usa o sistema de maioria, os sistemas majoritários, seja maioria simples ou de 2 turnos, para o poder executivo, isto é, prefeitos, governadores e o presidente. Mas existem muitos outros países que vão usar esse sistema majoritário para eleger deputado, senador e todas essas outras coisas. Agora nós vamos ver Sistemas proporcionais. o objetivo desse tipo de sistema é garantir, ao contrário daquele que a gente já falou do sistema majoritário, com que as minorias também sejam representadas. Ou seja, esse sistema vai ter como principal diretriz que os partidos pequenos, ou as minorias, aqueles que não conseguem muitos votos, também consigam cadeiras no Congresso. Existem vários tipos de sistemas proporcionais, mas a gente vai focar em 2, que é o sistema de lista aberta e o sistema de lista fechada. Você sabe o que é uma lista aberta? não, E uma lista fechada? tampouco. Vamos começar pelo sistema de lista fechada. Nesse sistema, o eleitor ele não tem a possibilidade de votar diretamente no candidato, como a gente faz aqui nas nossas eleições para deputados federais, por exemplo. Nesse sistema, então, o partido é mais importante que o eleitor. Você vai estar votando nas ideias do seu partido. Você nem escolhe um candidato, você escolhe o partido mesmo. Como funciona isso? É muito simples. Não, mentira, não é muito simples, né? Mas vamos tentar explicar. O partido, ele mostra para as pessoas uma lista de candidatos. Essa lista tem uma ordem. Por exemplo, primeiro o candidato 1, depois o candidato 2, depois o candidato 3 e assim por diante. Que vai ser definido pelo partido. Sim, você não escolhe nada. O partido define a ordem dos candidatos. Aí você vai votar nas eleições no seu partido, naquele que você quer, na lista de candidatos que você mais gosta. E conforme o partido ganha votos, esses votos vão ser transformados em cadeiras no Congresso, para serem ocupadas por aquele partido. A ordem de ocupação dessas cadeiras é exatamente a ordem da lista que foi mostrada pelo partido. Exatamente. Muito fácil.
Agora vamos entender o sistema proporcional de lista aberta. Esse sistema ele é um pouquinho mais complexo e é justamente o que funciona para a gente eleger os vereadores, deputados federais, deputados estaduais e senadores. O importante para a gente entender agora desse sistema é a gente saber como que o nosso voto se transforma em poder decisório, ou seja, como que o nosso voto consegue eleger um candidato. E para entender isso, nós vamos precisar dividir a nossa fala em duas partes. A primeira é como o seu voto vai se transformar em cadeiras no Congresso para um determinado partido. E depois a gente precisa entender como os candidatos dos partidos vão ocupar as cadeiras que esse partido conseguiu. É muito mais complicado do que a gente imaginava. Mas é o seguinte, vamos supor que em determinada Assembleia Legislativa tenham 100 cadeiras, ou seja, tem espaço para 100 deputados estaduais ajudarem a fazer as leis e tudo mais, que a gente vai comentar em outro vídeo mais pra frente. Mas enfim, essas 100 cadeiras, como elas vão ser distribuídas entre os partidos? Isso começa do seu voto. Se você votou em determinado candidato de um partido e outra pessoa votou em determinado candidato do mesmo partido, esses votos vão ser somados. Ou seja, a primeira parte não tem nada a ver com os candidatos. Vai ser contado, sim, o partido que você votou. E aí, juntando os totais de votos que cada partido teve, a gente vai utilizar o quociente eleitoral. Eu não entendi o que ele falou. Vamos tentar entender agora o tal do quociente eleitoral. O quociente eleitoral é a razão entre o número de votos válidos e o número de cadeiras. Isto é, a divisão entre o número de votos e o número de cadeiras. Como ele disse, na nossa situação hipotética, são 100. Vamos supor que a gente tem um estado com 100 mil pessoas e 100 cadeiras. O que a gente vai fazer? 100 mil dividido por 100, que vai contabilizar 1000. Então, a cada 1000 votos que aquele partido conseguir, ele vai ter direito a uma cadeira na Assembleia. Depois que cada partido conseguir um determinado número de cadeiras, e esse número muitas vezes pode ser limitado por determinados fatores. Quem quiser estudar mais, a gente indica alguns livros aqui embaixo. Mas, uma vez que o partido tenha conseguido um determinado número de cadeiras, a gente precisa definir quem agora vai ocupar essas cadeiras. Tá certo? Vamos lá. Vamos supor que um partido conseguiu 8 cadeiras numa Assembleia Legislativa. Porque ele conseguiu 8 mil votos. Exatamente, na nossa situação. Agora tem que definir quem vai ocupar essas cadeiras. E agora o seu voto entra de novo. Se você votou em determinado candidato, esse voto do candidato vai ser comparado com os outros candidatos do mesmo partido. E eles vão ocupando essas cadeiras na ordem de mais votados. Então, se esse partido tivesse 23 candidatos e só 8 cadeiras, os 8 mais votados do partido ocupam essa cadeira. Lembrando que isso só é possível porque o nosso sistema é de lista aberta. Lembra que a gente falou? Se fosse de lista fechada, a gente não teria como elencar esses mais votados, porque eles já seriam elencados pelos partidos. Aqui entra uma parte muito importante de você entender, porque dá para perceber que o seu voto não está indo direto para o seu candidato. Presta atenção nas ideias do partido em que você vota. Pode ser que o voto que você deu seja utilizado para eleger um candidato que você nem conhece as ideias, que você não conhece nada. Isso tem muito a ver com o partido. Então, conheça os candidatos do partido em que você está votando. Calma que está acabando. Faltam só alguns detalhezinhos que são importantes para a gente saber melhor como funciona esse tal do sistema eleitoral, né? O primeiro ponto se refere à coligação. Coligação, o que é? É a união de vários partidos. Essa união, ela acontece para que partidos que de repente são menores, né, eles consigam obter uma representação, seja na Assembleia, seja na Câmara dos Deputados. Isso não significa que esses partidos vão abandonar as ideias deles. Eles só estão se unindo para conseguir mais votos. E é por isso que você tem que prestar ainda mais atenção. Quando o partido do seu candidato tiver coligado com outros partidos, você também tem que ver quem são os candidatos, porque o seu voto pode estar indo para eles. Exatamente. Uma outra coisa agora é o voto na legenda. Legenda nos sistemas eleitorais não é isso que está aparecendo aqui embaixo. Legenda nos sistemas eleitorais é o nome que nós damos para os partidos. E no Brasil, você tem a opção de, ao invés de votar para o seu candidato, votar só na legenda, ou seja, só no partido dele. Isso significa que o seu voto vai ser usado
para dar mais cadeiras para aquele partido e ajudar aquele partido a conseguir, mas significa que você se abstém da decisão de ver qual candidato do partido deve ocupar a cadeira. Agora, já na reta final desse vídeo, né, vale a pena mencionar aqui que esse voto proporcional de lista aberta, ele é usado em poucos países. E o Brasil é um deles. Na maioria dos países, como a gente pôde ver, o voto ele é dado diretamente no partido. Então é importante que você conheça, né, quais são as ideias do partido, que você entre no site do partido para ver quais são as ideias que ele defende, quais são as diretrizes a ser tomadas por ele. E vale lembrar que esse vídeo não teve em nada a intenção de defender um partido ou um candidato, até porque a gente não citou nome algum. A gente só quis trazer para vocês um pouquinho mais do sistema eleitoral brasileiro. Vivem falando pra gente votar consciente, toda hora na propaganda. Vote consciente, sabe o que você está fazendo. Poxa, não tem lugar nenhum, um lugar que explique como funciona o sistema eleitoral, para onde está indo o meu voto, como o meu voto é transformado num congresso, numa assembleia ou mesmo num presidente do país. Então, esse é o nosso objetivo. A gente vai tentar no futuro fazer outros vídeos que expliquem outros aspectos do sistema político brasileiro, isso se vocês gostarem desse vídeo. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, você pode clicar em gostei aqui embaixo, inscrever-se no canal aqui em cima. Dúvidas, críticas, sugestões, sentimentos de frustração, coloca tudo aqui embaixo nos comentários pra gente saber o que vocês pensaram desse vídeo. Obrigado. Obrigada. Ei, todo mundo já foi embora?